E aí, galera? Tudo beleza? Você já parou para pensar que a história que aprendemos na escola pode ser só a pontinha do iceberg? Tipo, e se eu te disser que civilizações antigas, tipo, muito antigas mesmo, dominavam tecnologias que fariam inveja aos nossos engenheiros de hoje em dia? Pois é. A gente cresce achando que o passado era só gente andando de túnica e lutando com espada, mas a real é que nossos ancestrais eram muito mais PH0DA do que a gente imagina. Eles tinham tecnologias que até hoje deixam os cientistas de cabelo em pé, tentando entender como aquilo foi possível. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos mistérios do passado e desvendar algumas dessas tecnologias inexplicáveis. Então já prepara o café, aumenta o volume do fone e vem comigo nessa viagem no tempo. Imagine a cena. É 1901. Um grupo de mergulhadores está lá, explorando um navio naufragado na Grécia. De repente, pam! Eles encontram um monte de coisa antiga, sabe? Moedas, estátuas, umas bugigangas meio estranhas. E um negócio que parecia um relógio enferrujado. Só que não era um relógio qualquer, era o mecanismo de Anticítera. Esse treco era tão avançado que, na época, ninguém fazia ideia do que ele era. Sério, os caras acharam que era só um relógio chique e guardaram ele num museu por décadas. Foi só um tempão depois que alguns cientistas, mais curiosos que a maioria, resolveram dar uma segunda olhada. E cara, quando eles viram o que aquela geringonça realmente fazia, foi tipo, quê? O mecanismo de Anticítera era basicamente um computador analógico, movido a manivela, que calculava os movimentos do Sol, da Lua, dos planetas, e ainda previa eclipses. Tipo, como assim, né? A gente tá falando de uma época em que as pessoas achavam que a Terra era plana, e os gregos já estavam construindo computadores astronômicos hipercomplexos. Os cientistas até hoje não sabem exatamente como essa maravilha tecnológica foi criada. Será que os gregos antigos tinham contato com alguma civilização alienígena? Ou será que a gente subestima a inteligência dos nossos ancestrais? Fica aí a reflexão. Se você já viu algum documentário sobre o Egito Antigo, sabe que aquelas pirâmides gigantescas não foram construídas com luz de vela, né? Mas e se eu te disser que, além do sol, os egípcios talvez tivessem outra fonte de luz? Uma fonte de luz elétrica. No templo de Hathor, em Dendera, existem uns desenhos misteriosos que lembram muito lâmpadas elétricas. Sério, tipo filamento, bulbo. A gente jura que é uma lâmpada. E não para por aí. Existem relatos de exploradores que dizem ter encontrado salas dentro das pirâmides sem nenhuma fuligem nas paredes. Mas, como eles conseguiam enxergar no breu total, sem usar tochas ou velas? A resposta pode estar nessas lâmpadas de Dendera. Se os egípcios já dominavam a eletricidade há milhares de anos, isso explicaria muita coisa. Mas como essa tecnologia se perdeu ao longo do tempo? Será que os romanos destruíram tudo? Ou será que a gente ainda não encontrou as provas definitivas? Em 1936, um grupo de arqueólogos estava escavando um sítio arqueológico perto de Bagdá, no Iraque, quando se deparou com um objeto pra lá de peculiar. Era um vaso de barro, com cerca de 13 centímetros de altura, que continha um cilindro de cobre, uma barra de ferro e uma tampa de asfalto. Até aí tudo bem, né? Só que os cientistas descobriram que se você enchesse esse vaso com um líquido ácido, tipo vinagre ou suco de limão, ele gerava eletricidade. Sim, você ouviu direito. Eletricidade. Essa bateria, que ficou conhecida como Bateria de Bagdá, data de mais de 2000 anos atrás, muito antes de Alessandro Volta criar a primeira bateria elétrica moderna, em 1800. Imagina só, os antigos mesopotâmicos já dominavam a eletricidade há tanto tempo. Mas para que eles usavam essa bateria? Ninguém sabe ao certo. Alguns estudiosos acreditam que ela era usada para fins medicinais, como aplicar choques para aliviar dores.
Outros acham que a bateria tinha uma função religiosa, para dar choques em fiéis durante rituais. Ou, vai saber, né? Talvez eles usassem para dar partida em alguma máquina voadora secreta. Capítulo 4. Desvendando o mapa impossível. Em 1929, um grupo de historiadores turcos encontrou um mapa antigo, datado de 1513, que deixou todo mundo de boca aberta. Era o mapa de Piri Reis, um almirante do Império Otomano. Esse mapa era incrivelmente preciso para a época e mostrava detalhes da costa da África, da América do Sul e, acredite se quiser, da Antártica. O problema é que a Antártica só foi descoberta oficialmente em 1820, mais de 300 anos depois da criação do mapa. E tem mais, o mapa de Piri Reis mostra a Antártica sem gelo, o que é ainda mais bizarro. Como ele sabia disso? Será que, na antiguidade, a Antártica era um continente livre de gelo e habitado por alguma civilização avançada? E como esse mapa foi parar nas mãos de um almirante otomano? Será que ele teve acesso a mapas ainda mais antigos, criados por civilizações perdidas? O mapa de Piri Reis é um enigma que intriga historiadores e cartógrafos até hoje. Imagine só! Você está no Antigo Egito, há mais de 3.500 anos. De repente, você sofre um acidente e precisa de uma cirurgia. Você faria essa cirurgia? Provavelmente não, né? Mas acredite se quiser, os antigos egípcios eram feras em medicina. E a prova disso é o papiro de Edwin Smith, um documento médico que data de 1600 a.C. e que é considerado o tratado médico mais antigo do mundo. Esse papiro descreve, com detalhes impressionantes, procedimentos cirúrgicos complexos, como tratamento de fraturas, suturas e até mesmo cirurgias cerebrais. Sério, os caras sabiam fazer neurocirurgia há milhares de anos. Como eles aprenderam a fazer isso? Será que eles tinham algum tipo de tecnologia médica avançada que se perdeu no tempo? Você já ouviu falar de Arquimedes, aquele matemático grego super famoso? Então a história diz que, durante o cerco a Siracusa, em 214 a.C., Arquimedes usou um sistema de espelhos gigantes para incendiar os navios romanos que atacavam a cidade. Sim, você ouviu direito! Ele apontou um monte de espelhos para os navios, concentrou a luz do sol em um único ponto e... BOOM! Fogo nos romanos! Essa história sempre foi considerada uma lenda, mas alguns cientistas acreditam que ela pode ser verdadeira. Em 2005, um grupo de estudantes de engenharia do MIT conseguiu incendiar um barco de madeira usando apenas espelhos e a luz do sol. Será que Arquimedes realmente era um gênio da óptica e conseguiu criar uma arma de raios solares há mais de 2.000 anos? Em Delhi, na Índia, existe um pilar de ferro com mais de 7 metros de altura e 6 toneladas que intriga cientistas há séculos. Esse pilar, conhecido como Pilar de Ferro de Delhi, foi construído há mais de 1.600 anos e, pasme, ele não enferruja. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto estruturas de ferro muito mais recentes já viraram pó com a ferrugem, o Pilar de Ferro de Delhi continua intacto, desafiando as leis da natureza. Como os antigos indianos conseguiram criar um metal tão resistente à corrosão? Ninguém sabe ao certo. Alguns cientistas acreditam que o segredo está na composição da liga metálica do pilar, que contém uma alta quantidade de fósforo. Mas como eles conseguiram criar essa liga? Será que eles dominavam técnicas de metalurgia avançadas que se perderam no tempo? E aí, galera, depois dessa viagem no tempo, deu para sacar que a história é muito mais doida do que a gente imagina, né? Essas tecnologias antigas são a prova de que nossos ancestrais eram muito mais inteligentes e avançados do que a gente costuma pensar. Será que um dia a gente vai conseguir desvendar todos os mistérios do passado? Ou será que algumas coisas devem continuar escondidas? De qualquer forma, uma coisa é certa: a história está cheia de surpresas. E aí, qual dessas tecnologias te deixou mais chocado?
Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para mais mistérios e curiosidades. Valeu, galera, e até a próxima aventura!